Olá, no Desinformando de hoje nós vamos falar sobre a repercussão da fala do ministro André Mendonça sobre a confusão conceitual entre fake news e desinformação, que ele inclusive ajuda também. No Essa Informa, continuamos a falar sobre o texto de ação política e fake news. E no Fake Hoje, uma fake hoje pré-histórica. Olá, seja muito bem-vindo ao Desinformando. Se você ainda não se registrou, né, aproveita esse momento aí, curte o nosso videocast de literacia midiática, indique para outras pessoas, né, compartilhe isso também, dê o seu comentário, participe aqui com a gente, porque a gente está aqui para ajudar nesse momento tão terrível da nossa história, esses grandes espalhamento, essa coisa horrorosa das desinformações que prejudica tanto as pessoas. A gente precisa aprender sobre isso e ajudar os outros a aprender também. Olá, Diego, vamos sim, já enrolei bastante aqui, né? Vamos direto ao nosso quadro principal de hoje. Pois é, né, Diego? Vamos repercutir aqui a fala do ministro André Mendonça, que à medida que ele quer ajudar, parece que ele atrapalha, né? Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. A Ruim da Semana hoje repercute exatamente essa fala, né, do ministro do STF, André Mendonça, sobre, de acordo com ele, uma certa dificuldade de se determinar aquilo que é fake news, aquilo que é desinformação. Em alguma medida, essa fala até possui alguma validade, mas não necessariamente para um ministro do STF. A gente vai entender o porquê disso. Bom, essa fala Vamos aconteceu... lembrar, né, gente, que essa é a função do Desinformando, né? A gente sabe que existem esses problemas conceituais e que a gente está aqui exatamente para tentar ajudar nisso. Só que ele elevou essa questão para um outro patamar, não exatamente de acordo com o que a gente discute aqui, não é? Exatamente, né? Nos últimos dias ele acabou recebeu o título, né, de cidadão honorário do Paraná, essa sessão que teve com o próprio texto aqui do Álvaro Costa e Silva, né, da Folha de São Paulo, vale a gente deixar a nossa fonte aqui sempre. Ele recebeu, né, o título de cidadão honorário do Paraná, essa sessão que teve a participação de pastores, da atriz Regina Duarte, do próprio senador Sérgio Moro, que inclusive foi o antecessor de André Mendonça como ministro da Justiça, né, no último governo. E aí, durante a sua fala, o André Mendonça acabou fazendo uma certa confusão e colocou ali alguns dos desafios para conseguir implantar e aplicar leis aqui no Brasil. E ele questiona exatamente a dificuldade, né, de se conseguir determinar aquilo que é fake news, aquilo que é desinformação. Vamos lembrar, né, aqui no Desinformando, a gente já trouxe as diferenças entre esses termos. Desinformação estaria implicado num processo muito maior e fake news ou as informações falsas estariam fazendo somente parte de todo esse processo muito mais complexo, como a gente já conversou aqui durante os episódios do programa. Só que, como ministro do STF, né, professor, ele, por exemplo, deixa escapar, ou pelo menos ele dá brecha, para não questionar informações extremamente absurdas e informações falsas que foram amplamente compartilhadas no cenário brasileiro, sobretudo nos últimos anos. O autor do texto aqui, por exemplo, cita as eleições de 2018, cita a própria ideia do kit gay, né, que foi uma informação falsa que circulou muito naquele período e que muitas pessoas acreditaram nesse tipo de informação, e na própria Covid-19, com a utilização da ivermectina, né, da azitromicina, medicamentos que não tinham nenhuma comprovação científica, inclusive testes científicos que foram feitos e mostraram a não eficiência desse tipo de medicamento, mas que ainda assim foram compartilhados e ainda assim atacavam aqueles métodos que realmente eram eficazes para combater a Covid-19, como, por exemplo, o próprio isolamento social, ou a própria utilização de vacinas. Então, a partir do momento que você tem informações... Ele confunde, na realidade, liberdade de expressão com o direito à informação, né? Exato, e ainda mais essa expressão, né, a liberdade de expressão, que é um conceito que ficou tão deturpado também no Brasil nos últimos anos, porque sob o signo de dar às pessoas o direito de se expressarem, muitos dos criadores e compartilhadores de informações falsas acabam se apropriando desse discurso para justificarem o porquê que estão compartilhando informações falsas, né, aquela coisa.
Brasil não é, e ainda bem que não é, um país onde existe a censura prévia. Portanto, os conteúdos que são compartilhados mediaticamente falando não passa por um órgão censor do Estado, né, como acontecia, por exemplo, na ditadura ou como ainda acontece em alguns órgãos ditatoriais pelo mundo. Mas no Brasil você tem responsabilidade por aquilo que você compartilha, por aquilo que você divulga. E hoje, no Brasil, a gente nota muito essa confusão, que é ainda mais fortalecida por um ministro do STF e que, de novo, quem cria, quem compartilha informação falsa pode, por exemplo, pegar essa fala de uma pessoa importante dentro do STF para poder justificar aquilo que faz e continuar compartilhando e continuar publicando informações falsas disparadamente na internet, né, professor? Muito bem, então, vamos continuar falando sobre isso no nosso próximo quadro. Afinal de contas, o ministro ele tem uma ação política, né? Toda vez que ele fala. Isso é importante a gente pensar, não só o ministro, né, mas toda a autoridade pública tem uma ação política, não está jogando essas palavras ao vento como um cidadão numa praça. E é disso que a gente está falando nas últimas semanas. Se você quer acompanhar mais o Desinformando, pode ir lá no nosso depositório ali do YouTube, na Democracia da Desinformação, que é o nosso canal. E lembrando, mais uma vez, que nós também estamos no podcast, tanto no Spotify, como também no YouTube Music. Coloca lá, entre parênteses, informando, você vai achar lá facilzinho os episódios anteriores. Aproveita também para curtir e seguir também. E vamos continuar falando sobre o texto do Fábio Mendonça, do Camilo Agui, da Nina Santos e da Viviane Freitas, sobre a fake news e o repertório de ação política, não é isso, Diego? Exatamente, para a gente poder finalizar esse texto que a gente tem trazido nas últimas semanas aqui no Desinformando, onde os autores defendem essa ideia, né, de que as fake news, de que a desinformação faz mais parte do que nunca do repertório da ação política contemporânea. Portanto, a ação política tem necessariamente, hoje em dia, acionado a desinformação para seus diversos interesses nesse contexto, mas também eles apontam ali algumas alternativas que têm sido comumente utilizadas como sendo capazes de diminuir os efeitos da desinformação nos dias de hoje. A gente já passou pelas alternativas legais, técnicas e também as alternativas jornalísticas, e hoje, especialmente, aquelas que, pelo menos particularmente, mais me interessam, que são as alternativas comportamentais, que se resumem, né, professor, em ações de educação midiática. Esse que é um assunto que a gente vai trazer no Essa Informa, inclusive, nos próximos episódios do Desinformando. A educação midiática como um todo, né, não é um termo recente, não é um termo condicionado à desinformação, mas que tem sido acionada recorrentemente para tratar desse assunto, sobretudo no que diz respeito a tentar educar as pessoas a como utilizarem os dispositivos midiáticos e principalmente se comportarem diante desse ecossistema midiático atual, né? A gente sabe de todas as especificidades que a comunicação contemporânea digital possui hoje em dia, né? Então, a importância de você educar criticamente cidadãos para o consumo e para o uso desses ambientes, não para fazer o mal, mas para fazer o bem e principalmente se precaver contra o mal, nesse sentido, quando a gente está falando de desinformação, né? Tem também as suas limitações. A gente sabe, por exemplo, que ações de educação midiática num país tão heterogêneo como o Brasil, tão grande quanto o Brasil, é difícil de você tentar elaborar uma única ação que vai dar conta de tudo o que a gente tem no país, mas ainda assim são passos importantes, sobretudo para a gente começar a iniciar um debate um pouco mais sistematizado e um pouco mais concreto de como que a gente pode combater a desinformação em ambientes educacionais, seja na escola, seja em comunidades, por exemplo, também existem alguns projetos de educação midiática voltados à comunidade. Portanto, é todo um ambiente muito interessante também que a gente vai trazer com mais detalhes nos próximos Diego, e essa semana teve também uma movimentação numa política pública sobre esse sentido, não foi? Pois é, né, o Brasil cada vez mais caminha nesse sentido, né, professor? Por exemplo, no ano passado a gente teve a publicação da Estratégia Brasileira de Educação Midiática, a própria BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, é o principal currículo pedagógico que a gente tem hoje no Brasil, que já tratava sobre fake news, e a EBEM, como tem sido chamada, a Estratégia Brasileira de Educação Midiática, tem ganhado cada vez... EBEM, E-B-E-M, que é exatamente uma estratégia que, a princípio, descreve ações que já estão sendo feitas de educação midiática no Brasil, mas que também projeta metas para serem executadas nos próximos anos.
Muito bem. É bem significa? Estratégia Brasileira de Educação Midiática. Oxe, ficar esperto toda vez que a gente falar sobre, escutar sobre essa terminologia, porque ela tem tudo a ver com o que a gente conversa e é necessário para a educação brasileira, não é isso? Com certeza. Nós estamos falando de coisa moderna, mas vamos agora lá para trás. Solta aí. Então, pessoal, essa semana que passou, eu e Diego fomos visitar o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, aqui em Belo Horizonte. Ficamos muito felizes com o espaço, muito legal, mas ficamos surpreendidos com uma fake old, não é, Diego? Conta lá a sua experiência. Pois é, né, professor? Eu imagino que todo mundo que está acompanhando a gente, principalmente quem nasceu ali nos anos 2000, já se deparou com o filme Jurassic Park, né, em algum momento da vida, né, onde você tem ali vários dinossauros, o famoso Tiranossauro Rex, por exemplo, que é apresentado nos filmes como, olha aí, o nosso amigo Tiranossauro Rex, que é apresentado nos filmes como um animal, né, como um bicho gigantesco, né, capaz poderosíssimo e predador, né? Inclusive, muitas pessoas atrelam a imagem de dinossauro a um Tiranossauro Rex realmente gigantesco, predador, o mais malicioso de todos os males, né? Mas a gente descobriu, né, professor, que não é bem assim essa história atrelada ao Tiranossauro Rex, né? Gente, o pessoal do Educativo, lá do Museu de Ciências Naturais, da PUC Minas, é muito legal, os jovens, muito gente boa, né? Toda a organização, também os professores que administram lá também, são muito legais, vale esse nosso abraço para eles. Mas eles explicaram para a gente que muitas dessas coisas realmente têm a ver com o marketing norte-americano, né? Que, na verdade, chama atenção para os seus produtos, e um produto norte-americano é o Tiranossauro Rex, né? Que é esse dinossauro que a gente vê lá, né? Fazendo, ó. E aí, como se fosse uma espécie de dinossauro rei de todos, por isso até o próprio nome, né? Tiranossauro Rex, rei do mundo todo. Só que, na realidade, esse dinossauro só existiu na América do Norte, por isso mesmo, né? Que tem toda essa coisa em cima dele, e ele não era nada disso que a gente fala, ele era um carniceiro, ou seja, ele se aproveitava da caça dos outros para lá comer os restos, porque ele não era tão corredor assim também, não, ele era muito pesado para correr tanto desse jeito. E aí, a justificativa que os meninos nos ensinaram é que, graças ao fato de ser norte-americano, criou toda uma imagem de marketing em volta de Tiranossauro Rex, quando, na realidade, tá certo que ele não era também, né, um largatinho, mas não era tudo isso que o cinema norte-americano falava sobre ele não, né, Diego? Mais uma dos Estados Unidos, né, professor? É impressionante como o marketing norte-americano consegue criar essa imagem na psique das pessoas e que isso acaba ganhando um estatuto e um valor de verdade, não somente para nós aqui no Brasil, mas em todo mundo, né? Não foi somente os brasileiros que foram enganados nesse sentido, né? Então, solta aí o próximo quadro para a gente ficar esperto. Então, qual a sua dica para isso, Diego? Como é que a gente tem que ficar esperto em relação a essas fake news, fake olds e etc? Eu acho que o mais importante, né, professor, é a gente tentar correr do senso comum, né? Inclusive, no próximo episódio do Desinformando, vale a nossa recomendação aqui. A gente vai trazer esse livrinho aqui que a gente discutiu também durante o final de semana, né? De algumas fake olds, de algumas questões que a gente vai colocar aqui no programa também. Da importância a gente fugir do senso comum, porque geralmente muitas coisas que estão pautadas no senso comum não têm realmente uma base sustentada à realidade, né? Então, não é porque um animal ou um dinossauro é representado tal como ele é representado num filme que necessariamente ele vai ser real, né? Então, ou que ele vai corresponder com aquela imagem que a gente tem. Portanto, é sempre importante a gente dar um passinho atrás de algumas questões que são historicamente legitimadas como consenso, como verdade, para a gente realmente saber até que ponto aquilo tem um valor escorado à factualidade ou não, né? Então, acho que o principal ensinamento que essa história do Tiranossauro Rex nos traz é exatamente isso. E a importância da gente ter lugares e documentos que comprovem o contrário, né? Como, por exemplo, o Museu de Ciências Naturais da PUC, que tem um trabalho magnífico e que nos esclareceu isso, para a gente poder entender realmente até que ponto o Tiranossauro Rex era tão bichão assim mesmo ou não, né, professor? Daí a necessidade da gente visitar e valorizar os espaços culturais e históricos do nosso país, para que a gente possa cada vez aprender mais.
E a gente vai continuar aprendendo semana que vem, Diego? Com certeza, no mesmo horário e neste mesmo canal, professor. Um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima.